Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Marcelo Fai e nesse vídeo a gente vai falar sobre o impacto das taxas de juros no valor das cotas dos meus fundos imobiliários. A gente está vendo agora muita gente falando, nossa, os juros estão subindo, a Selic vai subir. Recentemente o Copom subiu de 2 para 2,75 e já sinalizou que numa próxima reunião deve subir mais 0,75 também. E aí vem aquela coisa, pô, todo mundo já viu um vídeo no YouTube ou um gráfico em algum relatório postado no Instagram, seja lá onde for, que mostra que quando a Selic sobe, as cotas, né, o IFIX, as cotas dos fundos imobiliários, caem. Mas será que é esse mesmo o raciocínio que eu tenho que fazer? Será que necessariamente Selic para cima é cota de fundo imobiliário para baixo? Nesse vídeo eu vou te mostrar para qual é o lugar certo, para qual é a taxa certa que você deveria olhar, e já antecipo aqui, não é a Selic. Não é a Selic. Você tem que olhar para a coisa certa. E eu vou te provar por que tu tem que olhar para essa coisa e que esta taxa ela é muito mais diretamente correlacionada e tem um impacto muito mais direto no valor da cota do teu fundo imobiliário do que a própria Selic. E aí, vamos tentar entender juntos aqui, será que isso é bom ou é ruim para os meus investimentos em fundos imobiliários? Então fica comigo aqui até o final do vídeo que tu vai entender tudo isso, como é que funciona. Então vamos lá, vamos começar aqui. Primeira coisa que eu prometi. Qual é o lugar certo? Para onde eu tenho que olhar, afinal de contas, se não é a tal da Selic? Você tem que olhar para os juros futuros. Uma outra forma de dizer é: olhe para o cupom de juros de uma NTNB com prazo de 10 anos, tá? Ou um pouco mais do que isso, ou bem mais do que isso, enfim. As NTNB, 10 anos para cima. Como assim, Marcelo? Calma, olha só. O que é uma NTNB? NTNB, nós, antigos aqui do mercado, a gente chama ainda de NTNB, né? Os títulos que hoje foram rebatizados para Tesouro IPCA+, né? Que pagam juros semestrais. O que esse título paga? Inflação mais um cupom de juros, mais juros, inflação mais X%. É para esse X% aqui que você tem que olhar. E você tem que pegar um título que tenha 10 anos ou mais de vencimento, né, de hoje para frente, e olhar para essa taxa aqui. Isso aqui, se subir, aí tu vai ver cota de fundo imobiliário para baixo. Se cair, tu vai ver cota de fundo imobiliário para cima. Olha para isso mais do que para a Selic. Por que eu devo olhar para isso e não só para a Selic? E por que quando eu olho para um gráfico de IFIX cruzado com a Selic, eu percebo sim uma correlação negativa quando o Selic sobe, o IFIX cai? Porque assim, é muito raro acontecer o que está acontecendo agora, quando a gente tem uma taxa de juros negativa, ou seja, a gente tem a Selic até agora há pouco 2%, agora 2,75%, mas uma inflação medida pelo IPCA mais alta do que isso. Então, quer dizer, a gente tem uma taxa de juros real negativa. Por quê? Porque a taxa de juros é menor do que a própria inflação. Mas como pode eu ter uma taxa de juros real negativa e uma NTNB pagar um cupom positivo? Porque a Selic hoje ela está artificialmente baixa, porque o governo está querendo dar um super estímulo para a nossa economia em função de tudo isso que está acontecendo. O lugar da Selic não é aqui a 2%, nem a 2,75%. Ela vai para o lugar dela, que é mais do que a própria inflação. Tem que ser mais do que a inflação. O Brasil não tem a menor condição de manter taxa de juros real negativa por muito tempo. Então, assim, em condições normais de temperatura e pressão, a Selic vai ser sempre maior do que a inflação e ela vai te dar um excelente indicativo de que se aumenta essa parcela da Selic que supera a inflação, aí fundos imobiliários para baixo. Se diminui essa parcela da inflação, a parcela da Selic que supera a inflação, então fundos imobiliários para cima, certo? Então, olha só, trocando miúdos aqui, em condições normais, esse raciocínio funciona. Quando tu tem uma taxa de juros negativa, real negativa,
isso para de fazer sentido, não funciona mais, e aí tu passa para onde que eu vou olhar agora? Olha para a coisa certa, olha para o cupom de uma NTNB. Por que que tu tem que fazer isso? Eu vou te mostrar na tela aqui por que que tu tem que fazer isso. Olha só. Isso aqui é um método de valuation que serve para N coisas, mas para fundos imobiliários é bom. Muita gente usa isso para fundos imobiliários. E ele é bastante simples, por isso que bastante gente usa. Eu vou te mostrar como é que ele funciona e por que que essa cupom da NTNB vai influenciar tanto no valor da cota do teu fundo imobiliário. Então vem comigo aqui e olha lá. Ó, o que que essa fórmula diz? Para eu chegar no preço justo, eu vou ter que pegar o dividendo que esse fundo imobiliário vai me pagar no próximo ano, tá? Dividendo anual, que ele vai me pagar no próximo ano. Então eu coloquei aqui 6 porque eu estou assumindo um fundo imobiliário qualquer aí, não importa qual, que ele vai me pagar 50 centavos por mês de rendimento. Vezes 12 meses, R$6 por ano. Beleza. Aí eu vou dividir esse valor pelo quê? Por uma taxa de retorno desejada, subtraída do crescimento que eu espero para esses dividendos aqui. Então, olha só. Eu quero isolar a variável taxa de juros aqui, tá? Para eu isolar essa variável, eu vou ter que manter todo o resto constante. Então, o dividendo constante no exemplo. Crescimento dos dividendos, eu vou assumir que é zero, não vai ter crescimento, tá? E vai ficar zero aqui. E aí, como é que eu chego nessa taxa de retorno desejada? Ela é formada por taxa livre de risco mais prêmio de risco. O que é a taxa livre de risco, Marcelo? Taxa livre de risco é o cupom da NTNB de 10 anos ou mais. Tá? Tu pode usar 10 anos, se tu usar uma mais longa, essa taxa livre de risco ela tende a ser mais alta e isso torna o teu cálculo mais conservador. Tá? Mas para exercícios de valuation faz sentido você pensar numa NTNB com vencimento de 10 anos. Então, eu coloco aqui o cupom da NTNB de 10 anos. Hoje, 3,56. Mais um prêmio de risco. Por quê? O que é esse prêmio de risco? Porque eu estou dizendo o seguinte, olha, se eu vou investir para ganhar R$6 ao ano de rendimento, de uma coisa que não tem risco, e aí uma NTNB é considerado um ativo sem risco, porque o sem risco ou com o menor risco de mercado possível, porque para eu não receber da NTNB só se o governo quebrar. Qual é a chance do governo quebrar? Existe, mas vamos combinar. O mercado trabalha com uma chance zero para isso, tá? Então essa é a taxa livre de risco. Para ganhar 6% sem risco, essa é a taxa. Mas com risco, bom, então eu preciso ganhar mais do que isso. Ou seja, não adianta ser só 13,56. Eu tenho que botar um prêmio de risco aqui. Eu exijo que seja maior, porque eu estou correndo risco para ganhar aquilo. Não vamos entrar no detalhe, não é o foco do vídeo, mas olha só. Prêmio de risco fica constante. Estou botando 2% aqui para facilitar. Está dentro de uma realidade de mercado, tá? E a taxa livre de risco, 3,56. Bom, aí a taxa de retorno dá 5,56, faz essa continha aqui e chega em 107,91. Legal. Agora eu quero te mostrar o seguinte. Se mudar essa taxa livre de risco, se mudar este cupom da NTNB, o que acontece com o preço do fundo imobiliário? Vamos lá, a gente sai de 13,56 e ela sobe para 4. O que vai acontecer com o preço? Presta atenção, a gente está saindo de 107,91 e vai para 100. Opa! Quer dizer que se a taxa dessa NTNB subir menos de 0,5%, quer dizer, de 13,56 para 4, faz sentido que o meu fundo imobiliário caia de 107 e pouco que ele estava para 100. Se essa taxa livre de risco ela vai para 4,5%, opa, faz sentido que a cota do meu fundo imobiliário vá para 92,31. Se ela sai dos 13,56 que ela estava para 3, faz sentido que o meu fundo imobiliário valha R$120. Então, esta taxa, esse cupom da NTNB,
ela afeta diretamente o cálculo de valuation do teu fundo imobiliário. Muita gente faz essa conta aqui. O mercado faz essa conta aqui para N ativos. Não é o único método, mas é um método que simplifica algo extremamente complexo e leva em consideração o que tem que se levar. Taxa livre de risco, mais prêmio, mais rendimento desse meu investimento. Isso tudo determina quanto o meu investimento vale. Então, onde é que eu vou tirar esse 3,56? Eu tirei ele daqui, ó. Eu entrei lá no site do Tesouro Direto. Eu estou abrindo aqui. Vou selecionar aquele cara que eu quero, ó, Tesouro IPCA+, com juros semestrais. E aí vou te mostrar o seguinte. O comportamento desse cupom ao longo do último ano. Ao longo do último ano, a gente viu o Selic parada. Mas essa taxa aqui, ela teve oscilações, chegou a estar 4 e pouco, ó, chegou a estar mais de 4, 13,40 e poucos, 13,50, chegou a 2,80, 2,80 e poucos, e agora recentemente, ó, 13,60, atualizou da última vez que eu olhei, 13,60. Então vamos voltar aqui para a nossa fórmula, ó, 3,60. Aquela mexidinha nos juros lá, faz sentido que mexa assim na cota do teu fundo imobiliário. Então, assim, olha para a coisa certa. Olha para a coisa certa. Mesmo que a Selic esteja, enquanto eu gravo esse vídeo, 2,75, e isso seja menos do que a inflação, um título do governo paga inflação, seja quanto ela for, mais 3,60. Título esse que vai vencer em 2030, então bem próximo daquele prazo de 10 anos que eu comentei para vocês. Então é por isso que você tem que olhar para NTN-B de prazo 10 anos ou mais. É isso que vai fazer a cota do teu fundo imobiliário subir ou cair. É essa parte dos juros, é essa taxa de juros que faz sentido olhar. Olhar para a Selic? Não, tá olhando para a coisa errada. Ah, mas a maioria das vezes funciona assim, é porque a maioria das vezes a gente não tem taxa de juros real negativa, a maioria das vezes a gente não está vivendo um momento de exceção, e então é um bom proxy, é uma boa aproximação, mas não é o lugar certo para onde tu devia estar olhando, certo? Então, o que fica daqui, ó? Primeira coisa, olha para a coisa certa. Segunda coisa, a coisa certa, taxa de juros certa subindo, é cota de fundo imobiliário para baixo. A taxa de juros certa caindo é cota de fundo imobiliário para cima. Tá? Então, existe sim essa correlação negativa de que quando o juros sobe, fundo imobiliário cai, e quando os juros cai, fundo imobiliário sobe. Só que tu tem que olhar para a taxa certa. Senão tu te engana, vai ver a Selic subindo agora e vai acreditar que o fundo imobiliário tem que cair, vai vender tuas posições e daqui a pouco não cai. Tá? Então muito cuidado, muito cuidado. Faça a coisa certa. Quer ver uma coisa? Ó, dá uma olhada para esse gráfico aqui. Aqui o que eu tenho do meu lado, tá? Na linha verdinha, o IFIX. Tá? Aqui tem meados de 2015 até agora. Na linha laranja eu tenho juros futuros. Tá? Que é um contrato de DI futuro com vencimento em 2030. Então, para onde a gente está agora, mais ou menos 10 anos para frente, beleza, é o que eu queria olhar. O que a gente vai ver aqui? Ora, eu tenho juros futuros em laranja aqui para cima e o fundo imobiliário aqui, o IFIX, em verdinho, para baixo. Aí depois inverte. Juros futuros para cima, fundo imobiliário, desculpa, e fixe para cima, porque eu tenho a taxa para baixo. Aí a taxa sobe, juros futuros sobe. O que aconteceu com o fundo imobiliário? Caiu. E assim vai. Aí a taxa começou a subir. Começou a cair. Estou trocando todas agora, né? Então, vamos lá. Fundo imobiliário para cima. Taxa dá uma espetada. Lembra o que aconteceu aqui? Coronavírus.
que aconteceu com o fundo imobiliário? Ô, programa dos infernos, solta isso aqui, rapaz. Caramba. Enfim, tu entendeu a coisa aqui, né? Juros futuros é inversamente correlacionado com os fundos imobiliários, tá? Então, assim, o que o mercado está projetando de juros futuros para frente? Algo como lá em 2030, 8% ao ano. Então a Selic é 2% que estava agora para 2,75%, é isso que vai fazer uma grande diferença? Não, não é. Mais 75%, de 2,75% para 3,50%, que é o que o cupom avisou, deu a letra aí, que é mais ou menos isso que ele deve fazer, é isso que vai acontecer? Não sei, mas se acontecer, então o fundo imobiliário vai cair por causa disso? Não. Por quê? Porque o mercado já trabalha com uma taxa de juros no futuro bem mais alta do que a que está agora. Então, se o que acontecer for em linha com o que o mercado espera, a gente não deve ver grandes oscilações no IFIX, não por causa da taxa de juros. Claro que o que pode afetar o IFIX são N outros fatores, mas o juro só ele, se ele não for diferente daquilo que o mercado espera, a gente não vai ver grandes oscilações aí no IFIX. O que vai determinar se ele vai subir ou cair aí são outros aspectos, não a taxa de juros, tá? Então, gente, isso aí era uma das coisas que eu queria mostrar para vocês. A outra é o seguinte. Tá, mas está acontecendo isso, o juro está subindo, mas o IFIX está caindo. Olha só. Os fundos imobiliários hoje, 80% do volume de fundos imobiliários que existe hoje no mercado está na mão de investidores pessoa física. O investidor pessoa física não é o cara mais entendido do mercado financeiro que tem. A grande maioria, infelizmente, não sabe muito bem o que está fazendo. Tá? Então, assim, pode ser que a gente veja um movimento de alguns fundos imobiliários caírem porque a taxa de juros está subindo, muito em função de uma má interpretação ou de uma decisão equivocada de investidores que vão acabar vendendo suas cotas por um preço mais baixo do que deveriam, porque estão olhando para a Selic ao invés de olhar para o cupom de uma NTNB. Pode ser que isso aconteça. Estou dizendo que vai acontecer, não sei o que vai acontecer, não tem como saber. Mas pode acontecer por causa disso. Se acontecer, oportunidade. Oportunidade. Outra coisa, fundo imobiliário, tu olha para ele pensando a longo prazo. Pensando em quê? Em renda. Estar construindo renda. Quando a cota do fundo imobiliário cai, o rendimento dele percentualmente tende a ser maior. Né? Compro uma cota a 100, ela me dá R$6 por ano, pô, é 6%. Compro uma cota a 80 e ela me dá R$6 por ano, é outra conta, é um percentual maior do que o 6 aquele, né? Ou seja, adquirir renda é mais barato com a taxa de juros mais elevada, porque isso vai fazer com que a cota seja mais baixa de um fundo imobiliário. Se você está mirando em renda, e não em ver o seu patrimônio crescer, mas se você está mirando em renda, ter uma renda cada vez maior, isso é um bom momento para você comprar ainda mais cotas de fundos imobiliários. Por quê? Porque o rendimento que você vai receber é ainda maior. Aquela cota que você pagou 100 continua te pagando 6. Agora, aquela mesma cota te custa 80 e vai te pagar os mesmos 6. A renda fica mais barata. Continua valendo a pena investir em fundos imobiliários. Assim como valia a pena quando a Selic era 14% ao ano. Então pense nisso. Não saia vendendo cotas de fundo imobiliário a qualquer preço agora, achando que, nossa senhora, o mundo vai acabar e agora o que eu faço? Que não é bem assim. Pensa, estuda, entenda como as coisas funcionam, entenda a dinâmica, minimamente a dinâmica do mercado, e aí tome a sua decisão. E pense sempre na estratégia que você tinha quando você comprou os fundos imobiliários. Comprei fundo imobiliário para ver crescimento de patrimônio. Beleza, então presta atenção aí, porque provavelmente esse patrimônio, se os juros começarem a subir, os juros corretos começarem a subir, tu vai ver essas cotas diminuírem e teu patrimônio diminui. Agora, se tu comprou por causa da renda, a renda não vai cair. E ao comprar mais cotas, você está recebendo uma renda ainda maior. Então pense nisso
antes de tomar qualquer tipo de decisão. Agora você sabe o que acontece com o fundo imobiliário quando o juro sobe ou cai? Imagino que você já sabia quando começou a assistir esse vídeo, mas agora você sabe qual é a taxa de juros correta que você tem que olhar. Comece a acompanhar esse cupom da NTNB com vencimento de 10 anos ou mais. Te mostrei o caminho ali no site do Tesouro Direto, tá ali aquela taxa e ela vai mudando dia a dia. Acompanha isso. É isso que vai impactar a cota do teu fundo imobiliário para cima ou para baixo. Beleza? Pessoal, sou Marcelo Fai, esse é meu canal aqui no YouTube. Se tu gostou desse conteúdo, te inscreve aqui no canal para ficar sabendo dos próximos, ativa a sinetinha aqui, clica em tudo que tiver aqui embaixo, dá like, comenta, enfim. Ajuda esse canal a crescer, assim eu levo mais conhecimento, mais conteúdo para frente e você ajuda não só a mim, como aos outros investidores também. Grande abraço e até o próximo vídeo.